Bem-vindos a Ponte para Fera, eu sou a Deusa do Sol. Esse é o seu canal de conexão com seres encantados. E hoje nós vamos falar de magia da chuva. É importante trazer aqui uma expectativa sobre isso. É que não se trata, obviamente, de causarmos fenômenos, nem de criar algo extraordinário. Como se a gente fosse um Merlin aí que vai mexer o cajado e vai trazer a chuva. Afinal, a chuva ela não é um efeito da magia. Ela já é a magia acontecendo. Então, o nosso papel aí de praticante de magia natural é aprender a reconhecer, a entrar em relação e se alinhar com esse processo que já está acontecendo. Inclusive, eu estou gravando esse áudio para vocês e lá fora já tá todo um clima de chuva. Do vento, da umidade, a temperatura. Você já percebe aquele cheirinho de chuva chegando? É um dia bem auspicioso para gravar isso aqui. Bom, se a gente entende que a gente tem que alinhar com esse processo já em curso, isso vai mudar a nossa abordagem em relação à chuva. Em vez da gente se perguntar o que eu faço com a chuva, a pergunta passa a ser como eu me coloco dentro desse ciclo. A chuva é a água em movimento, então não é a mesma água que você encontra na terra. Ela vem do céu, ela atravessa o ar e só depois ela toca o solo. Esse percurso carrega um significado importante, afinal a chuva conecta planos. A chuva evapora, se transforma, sobe, condensa e retorna. Esse é o ciclo contínuo. Esse movimento é um dos exemplos mais claros da transformação natural, sem uma ruptura tão violenta. Diferente do fogo, que altera rapidamente a estrutura das coisas, a chuva transforma por repetição, por contato constante e por persistência. Aí, na visão pagã, é entendido que a chuva faz parte de um organismo maior vivo. Ela não é um evento isolado, mas uma resposta dentro do nosso sistema. Ela chega quando há condições para isso. Essas condições envolvem a terra, envolvem o ar, envolvem a temperatura, envolvem até a estação do ano. Pois a gente sabe que existem biomas dentro do nosso país que tem uma época de extrema seca, por exemplo, o Cerrado, que vai ter ali 6 meses de seca e depois vai ter 6 meses de chuvas intensas, por exemplo. Então, trabalhar com a chuva não é tentar interferir nesse sistema, mas perceber como que nós estamos inseridos nele. Quando a gente traz essa perspectiva dentro da magia, essa linha ela é mais prática do que simbólica. Esse entendimento ele vai se aprofundar um pouco mais, porque não basta entender intelectualmente o ciclo da chuva, a gente precisa viver. O conhecimento não vem só da ideia, mas da experiência que temos ali. Sentir água na pele, observar como o ambiente muda, perceber como o corpo reage ao som constante. Tudo isso faz parte do aprendizado. E sem essa vivência, a prática acaba sendo superficial. A chuva acaba se tornando algo incômodo no nosso dia a dia. A chuva atua de forma muito clara, em 3 níveis que você precisa aprender a reconhecer. Primeiro é a limpeza. Não como, obviamente, como aquela limpeza pesada, né? Mas uma limpeza que te permite estar com a chuva de uma forma mais consciente, onde o corpo tende a desacelerar. O som repetitivo, a ausência de estímulos bruscos, a mudança na luminosidade vão criar um ambiente onde todo o sistema nervoso reduz o ritmo. Nesse estado, tensões acumuladas vão começar a se soltar. A prática não é imaginar o que está sendo limpo, mas perceber o que está sendo liberado. Depois vai vir a parte de nutrição. A mesma água que alimenta a terra também afeta você quando há abertura para isso. Essa nutrição ela não é intensa e nem imediata. Ela se manifesta com uma reorganização mais sutil, uma sensação de equilíbrio, um retorno ao nosso centro, uma diminuição do excesso. Obviamente isso não é algo que se força, é algo que acontece quando você para de resistir ao contato. E por fim, claro, o momento de reconexão. Talvez esse seja o ponto mais importante. A chuva não responde à sua vontade.
Você não escolhe quando ela começa nem quando ela termina. Trabalhar com ela exige aceitar isso. Esse deslocamento da ideia de controle para a ideia da relação central na magia natural. Você não usa a chuva, você se posiciona dentro dela. E aqui fazendo um adendo de como nós vivemos a chuva hoje em dia, aqui no Brasil, eu percebo isso, as pessoas levam a chuva como um incômodo, como um estorvo, e elas tendem a parar tudo por estar chovendo. E eu só percebi essa diferença quando eu fui para os países europeus, em que as pessoas fazem tudo com a chuva. Elas não deixam de sair para caminhar, para passear, para visitar lugares porque está chovendo. Para elas a chuva faz parte, tanto quanto o sol faz parte, quanto o vento, quanto tudo. Aquilo não vai impedir elas de fazerem as coisas. E aqui no Brasil, muitas vezes a gente deixa de viver, deixa de sair porque está chovendo, porque é algo que incomoda, porque atrapalha, enfim. E eu percebi muito essa diferença quando eu tive esse choque cultural, né? Porque lá fora os países não têm, né, mesmo tanto de sol igual a gente tem, eles têm uma outra realidade com a chuva, principalmente em ilhas na Escócia que eu fui, que chove muito. Boas partes dos dias são nublados, são chuvosos. E eles não têm o que fazer, não sei viver normalmente, conviver com aquilo. Então era muito comum ver pessoas em vários lugares passeando, indo fazer caminhadas, indo em cachoeiras, passeios turísticos, com sua capa de chuva normalmente. Bom, ainda dentro da magia, na prática, isso pode ser um processo extremamente simples, mas precisa ser real. Estar ao ar livre durante uma chuva leve, sem distrações, já é um trabalho completo se você fizer isso com presença. Sentir o chão, perceber o ritmo das gotas, observar as plantas receberem água, tudo isso vai afinando a nossa percepção. Com o tempo, você começa a notar as diferenças entre os tipos de chuva, entre as intensidades, entre as atmosferas. E isso é refinamento da nossa percepção. Coletar a água da chuva também entra nesse processo. A ideia não é ter uma água mágica guardada, mas criar um vínculo em momentos específicos. A água coletada carrega a memória daquele contexto, a estação, como estava o céu, o momento da sua vida. Trabalhar com ela depois de reativar essa relação é mais do que utilizar uma simples substância. Um outro ponto que precisa ser entendido com clareza é o limite. A magia natural não ignora o corpo. Não faz sentido se expor ao frio intenso, desconforto, em nome de uma prática. A relação com a natureza inclui cuidado com o nosso próprio corpo dentro dela. Essa conexão precisa ser sustentável, senão ela não vai estar alinhada. Existe, claro, também uma dimensão emocional muito evidente na chuva. Ela sempre foi associada ao choro, mas não como algo negativo, mas como uma liberação. Quando você chora sob a chuva, não há separação clara entre o que vem de dentro e o que vem de fora. Isso cria uma ressonância interessante, onde o processo interno encontra um equivalente no ambiente. Não é necessário forçar esse estado, apenas reconhecer que ele surge naturalmente. A chuva também ensina sobre o tempo. Ela não transforma tudo de uma vez. Ela repete, insiste, retorna. Esse padrão é importante para entender processos internos que não mudam de forma imediata. Algumas estruturas não precisam ser quebradas de forma brusca, mas dissolvidas gradualmente. Trabalhar com a chuva é aprender a reconhecer quando esse tipo de processo é necessário. Com o tempo, a relação com a chuva muda a forma com que você percebe o mundo. Dias chuvosos deixam de ser vistos como interrupções ou incômodos e passam a ser entendidos como momentos de uma qualidade específica de energia. Isso naturalmente altera o seu comportamento. Você tende a desacelerar, a voltar-se mais para dentro, a observar mais, a agir menos. Em um nível mais profundo, aprender sobre a magia da chuva é aprender a soltar o controle sem perder a consciência. É reconhecer que há processos maiores em andamento
que você não precisa forçá-los para acontecerem. E ao se alinhar com esses ciclos, você deixa de agir contra o fluxo e passa a se mover com ele. E isso leva a um ponto essencial. A transformação que a chuva traz não depende do que você faz com ela, mas do quanto você permite que ela te atravesse. Quanto mais você se abre para essa experiência, menos precisa de técnica, porque o próprio contato já passa a ser essa magia. A prática não está em criar algo novo, mas em lembrar que você faz parte desse ciclo. A chuva não é algo separado de você. Ela é apenas uma expressão diferente do mesmo movimento de transformação que você também participa. É importante lembrar que a conexão com a natureza nem sempre é confortável. A chuva pode ser fria, incômoda, para algumas pessoas é desagradável e faz parte. A prática não é romantizar a natureza, mas experienciá-la como ela é. Então vamos aqui a umas formas mais diretas para fazer essa imersão, entrelaçar essa conexão. Quando você entra na chuva, o primeiro movimento é não agir, é reconhecer. Afinal, você está entrando em um campo de transformação natural. Então, você não precisa de palavras elaboradas, mas de uma intenção que seja muito clara. O foco nesse momento, quando você entrar numa chuva, é sensorial, é sentir água na pele, e isso não como incômodo, mas como um contato mesmo. Perceber a temperatura, o ritmo, a intensidade, ouvir o som, sentir o cheiro da terra molhada. Acho que esses são os sinais mais diretos da interação entre a água e o solo, sabe? Tudo isso vai tirar você de um estado mental que tá ali caótico, confuso, acelerado, e vai te trazer para uma experiência mais harmônica. E aí fica ali uns minutos, sem pressa. Você pode começar a observar o que está acontecendo dentro de você, mas bem mais com uma percepção e menos com uma análise. O importante é você permitir que isso esteja presente, sabe? Enquanto a chuva está atuando. A prática não está em limpar algo de forma ativa, mas em permitir que o processo ali aconteça. Eu particularmente gosto muito de aprofundar essa relação coletando a água da chuva. Inclusive, a nossa alquimia Breeze, que foi feita ao longo de 40 dias, ela foi concluída no dia do equinócio de outono. Ela foi concluída tomando um belo banho de chuva. Boa parte daquela alquimia tem um banho de chuva desse dia. Então, eu gosto muito de consagrar essas águas. E lembrar que isso não é um mero recurso mágico guardado, né? É uma água que vai carregar esse ciclo de mudança. Essa nossa alquimia Breeze, por exemplo, é uma alquimia de alívio, para você sair desse estado de alerta permanente, você respirar, você ter aquele... Inclusive a encantada, né, que é guardiã dessa alquimia, é uma fada do vento da água, né, que faz chover na mata, que ela trabalha com esse lugar da limpeza mental, bem com esse poder da chuva, né, da tranquilidade, do som ali, fazendo essa limpeza e trazendo esse relaxamento. Porque a terra, né, quando ela recebe a chuva, a terra ela se abre para ela. A terra ela aprende a receber ali essa nutrição que o céu está enviando, sabe? Então é legal você consagrar essa água pensando nesse poder da mudança de um outro, ou de um encerramento, ou de um início de um ciclo, mas principalmente guardando a memória daquele momento. A água, ela vai se tornar muito mais especial, sabe? Você pode, inclusive, usar essa água para lavar a mão antes de uma prática mágica. Você pode usar essa água para encantar algum objeto, por exemplo. E aí você vai criando a relação cada vez mais. Também é muito comum a gente caminhar sobre a chuva, né? Uma prática meditativa aí.
para percebermos mais o ambiente em transformação, perceber como a paisagem muda, como os sons mudam, como as plantas recebem essa água. A gente tem esse momento que vai desacelerar a nossa respiração. Trabalhar com essa água da chuva é trabalhar uma dimensão emocional, gente. A gente está trabalhando com a união da água com o ar. Então, é uma água que vai ali, sim, tirar tensão, cansaço, frustração, vai limpar a tristeza. A gente não precisa, nesse momento que está ali em contato com a chuva, dramatizar isso, amplificar isso muito mais. A gente precisa só deixar a chuva lavar, sabe? Deixar fluir. E se vier o choro ali, você integra com a natureza do ambiente. Mas aproveita esse momento para entrar no silêncio, no estado contemplativo, sabe? Lembrando que, para consagrar uma água da chuva, você não precisa de um ritual também muito elaborado, tá? É importante que você tenha coerência, né? Nesse momento, sempre tenha as intenções na sua prática. Eu gosto muito de prestar atenção nessa questão do som da chuva, na intensidade ali, nos sons que ela pode me trazer, nessa conversa íntima com a natureza. E isso é um trabalho de mediunidade muito forte, porque você conseguiu ouvir o outro mundo com o som da chuva te requer uma percepção muito maior, sabe? É uma outra audição que requer pra gente. E como a chuva traz, ela carrega esse poder do ar, né, da comunicação dentro da água, né, porque ela veio do céu, ela te ajuda mais a ouvir esses pequenos detalhes, por assim dizer, sabe? É uma água bem legal para usar, para ouvir. Como é que eu posso dizer assim? Ouvir o que está oculto, ouvir os sussurros, ouvir o que não está tão óbvio. Você consegue usar essa magia para ouvir. E também é uma água muito legal, às vezes, dependendo, para você fazer algumas coisas que envolvem a arte da expressão. Você conseguir expressar melhor suas emoções pela união desses dois elementos, da água e do ar. E em todas as práticas, né? O ponto principal, claro, é a honestidade. Porque a magia da chuva, ela não vai responder a uma expectativa de resultado imediato. É diferente da magia do fogo, né? Que é mais rápida, mais intensa. Então, a magia da chuva, ela não vai resolver questões de forma direta. Ela não cria mudanças rápidas. E ela não é tão profunda. Eu gosto de trabalhar com uma água de lago, por exemplo. Tá? O que ela faz é criar condições para que mudanças aconteçam. Por ela trazer esse movimento que ela traz. Ela vai dissolver, ela vai suavizar, ela vai movimentar. Mas o que emerge depois disso, obviamente, depende do que você sustenta. E aqui o que eu posso dizer para vocês da parte da encantaria é que os seres encantados da chuva, que tem mais nesse lugar, essa conexão, eu percebo muito mais essas sílfides, que são elementais do ar. Eu percebo muito mais o povo do ar, o povo da nuvem, o povo do arco-íris, que vem depois da chuva aí. Eu percebo essa galera mais do vento do que da água. Mas lembre-se que encantado sempre tem uma relação entre vários elementos. Ele não é um elemental, que é um elemento só. Então eu percebo essa galera que carrega mais o vento do que outros componentes, né, outros elementos. Então tem a Breeze aí, igual eu citei pra vocês, essa encantada, essa fada aí, a fada que faz chover, que trabalha muito com a névoa, com a neblina. Uma coisa que eu já experienciei muito, né, no Cerrado, não era a chuva em si, mas essa magia de neblina, que tem uma relação com seres encantados muito, muito, muito profunda. Depois eu faço um outro programa falando só da magia da névoa, o que ela representa no mundo encantado, os seus guardiões. Mas por aqui vocês podem se conectar com esses seres que trabalham nas nuvens, né? Que fazem esse movimento, fazem essa condensação. Porque o que a gente vê no ciclo da natureza
da água subir, se evaporar, condensar e descer, no mundo dos encantados, essa magia também acontece, só que ela acontece de uma outra forma. Então, ainda dentro desse contexto, além dos seres encantados que fazem a chuva descer, né? Também tem a galera que vai condensar essa água, vai congelar essa água. Então, a gente tem ali as encantadas do gelo, também tem os encantados do ar, que vão movimentar as correntes, né? A gente tem aí, dentro de várias mitologias, nós temos os famosos 4 ventos, né? Zéfiro, por exemplo, é um vento famosíssimo. Esses ventos, eles têm filhas, né? Isso rola muito na parte do folclore grego, né? Desses ventos terem filhas espalhadas pelos mundos. Todas elas são encantadas, né? Então, existe bastante folclore ao redor do mundo sobre esse tipo de encantada. E elas têm vários nomes. Depende muito da cosmologia, do folclore que você vai procurar por aí. Então é isso, minha gente. Se quiser conhecer mais da nossa alquimia Breeze, vai lá no nosso site www.adeusodosol.com.br para trazer esse alívio para vocês. E vai lá tomar um banho de chuva de vez em quando, por que não? Eu não consigo ir, porque eu tenho sinusite crônica. Então, se qualquer tempinho que eu fico na chuva, depois, infelizmente, eu estou sofrendo. Mas eu gosto muito desse climinha gostoso, do céu nublado, da temperatura baixa. Traz uma calmaria, traz uma paz. Eu acho que esse é um dos maiores poderes da chuva, é trazer esse relaxamento. Afinal, quem não gosta de dormir com uma chuvinha, né? É isso, minha gente. Até a próxima.